Olá, você que me assiste mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pela sua presença aqui comigo. Sábado, 25 de julho de 2026, mais um tema, hoje num formato diferente, uma conversa que eu trouxe para vocês, para fazer algumas reflexões sem imagens, né, sem aquele formato de palestra, mas inspirado aqui em alguns fatos acontecidos e temas que a gente já vem tratando aqui no canal, né? Fiz até algumas anotações aqui no computador e tem umas notícias aqui que eu vou ler, alguma coisa disso para a gente poder conversar sobre um tema que tem dominado aí as nossas reflexões, inclusive no âmbito do trabalho, das relações sociais, que é a nossa convivência com a ferramenta digital, com a inteligência artificial, que surge a cada dia mais, vem crescendo aí em influência na nossa vida. Eu até me sirvo aqui de um trecho deste livro, Pré-suação. A influência começa mesmo antes da primeira palavra, de Robert Cialdini. Trecho em que ele diz sobre a primazia das associações. Associo, logo raciocino. Diz ele aqui, na família das ideias não há órfãos. Cada noção existe dentro de uma rede de parentes ligados por um sistema compartilhado de associações. Fisiologia, bioquímica dessas ligações envolvendo neurônios, e ele discorre aqui sobre algumas questões, né, no aspecto técnico, são fonte, diz ele, de fascínio para muitos cientistas. Mas, ele diz, não para mim, no caso para ele. Ele se interessa menos, diz aqui no livro, pelo funcionamento dos processos neuronais internos do que por suas consequências externas, especialmente as que se refletem na forma como uma comunicação precisamente enunciada, como isso pode alterar a avaliação e a ação humanas. Diz ele, pensar é associar. Pensar é associar. Então, eu quero emprestar essa ideia de que as associações nos levam ao raciocínio, de que o pensamento é realmente reflexo de associações, para fazer algumas reflexões com vocês, né? O mote central do livro, até anotei aqui, fiz um resumo, né? É a ideia de que este momento mais importante de persuadir alguém acontece antes até da mensagem ser transmitida, antes da mensagem ser apresentada. Em outras palavras, a eficácia dessa mensagem depende em grande parte do estado mental que o interlocutor se encontra, no qual o interlocutor se encontra, imediatamente antes de ouvir a mensagem. Então, é nesse contexto que ele fala aqui de associações, de ligações aí, no caso, tecnicamente, né, falando de sinapses, enfim, esse é o ponto. E aí a tese central dele, como criar condições para que os princípios desse tipo de relação funcionem ainda melhor. Ele diz que quem controla o foco da atenção controla em grande medida a direção do pensamento e, consequentemente, da decisão a ser tomada, né? Por isso é o trocadilho de persuasão por pré-suação. Privilégio da atenção, aquilo que ocupa a nossa atenção parece ser automaticamente mais importante. E por que eu estou falando disso? E lembro que algumas vezes, em alguns temas, eu já trouxe essas ideias, né? Porque essa semana ganhou muito destaque, né? Uma informação de que a inteligência artificial de uma empresa, né? Isso está isso tá na rede de mídia, né? Que a gente pode consultar digitalmente. Uma das empresas que opera a inteligência artificial, e não vou aqui dizer o nome dela, por razões que não vem ao caso, né? No caso, o foco é a ideia aqui do ocorrido, né? Do que pretensamente ocorreu e no que isso serve para a gente em relação às reflexões, né?
A empresa informou que algumas das suas inteligências artificiais teriam invadido uma startup e feito um ataque cibernético, né? Diz a matéria aqui que a empresa informou que alguns de seus modelos de inteligência artificial mais avançados agiram por conta própria, invadiram uma startup após a empresa perder o controle sobre eles durante um teste de segurança. Ela declarou que o seu agente, ou seja, um sistema de inteligência artificial capaz de operar de forma autônoma após receber as instruções iniciais dadas por um comando humano, né, estava sendo testado no ambiente controlado, mas apresentou vulnerabilidades. O sistema atacou uma empresa de startup, né? Então, essa matéria tem algumas outras considerações, né? Diz que o incidente é sem precedentes, que estava sendo investigado, né? E aí o CEO de uma outra empresa disse que era impressionante que tudo aquilo tivesse acontecido de forma autônoma, que a investigação iria mostrar mais questões e que todos iam aprender com isso, né? Enfim, aí gera-se uma série de desdobramentos. Uma outra matéria, né, que até é publicada hoje, aqui no dia que eu gravo esse vídeo, né, fala da manifestação de um professor de um curso de inteligência artificial que destacou que as inteligências artificiais geralmente seguem uma espécie de receita de bolo, entre aspas, como ele classificou, né? E quando dizem, segundo ele, que a inteligência artificial agiu sozinha, eles omitem que alguém deu início no processo que foi feito a seguir. Então, ele diz, em todos os casos conhecidos, havia uma ordem humana para começar. Era um teste, esse teste precisa ser vencido, tinha alguns alvos escolhidos para que fossem espionados, enfim, tinha uma tarefa a ser cumprida. Então, um outro professor, né, diz que a diferença decisiva é de encenação, né? No sentido da forma como as coisas são apresentadas, né? E aí, essa matéria ainda diz aqui, como aconteceu a invasão? A empresa revelou que a inteligência artificial, que alvo do ocorrido, né? Alvo no sentido de que ela que agiu, né? A inteligência artificial que causou o ocorrido, lançada em julho desse ano, início de julho, né? Num modelo ainda não divulgado, né? Conseguiu invadir um sistema de uma startup e esse sistema detectou a invasão, né? Mas que a ação permitiu o acesso indevido a dados e credenciais. O incidente aconteceu durante testes em que a empresa fez os seus modelos de inteligência artificial buscarem falhas em outros sistemas, né? Aí tem um destaque aqui da matéria. Esses experimentos costumam acontecer em ambientes controlados, mas com uma versão sem as barreiras de proteção que costumam existir em modelos disponíveis para os usuários comuns. Então, nesse ponto aqui, a gente começa até a ficar pensando sobre se realmente aconteceu aquilo desse modo, né? Porque me parece que havia um teste, né, estava sendo feito, a inteligência artificial foi cumprir o seu papel, né, e acaba que os sistemas digitais, a gente tem que reconhecer, muitas vezes eles têm falhas que não são detectadas, e aí acabou a inteligência artificial detectando uma brecha e entrando ali, e está se posicionando o ocorrido como se fosse uma questão autônoma, indevida, que não necessariamente possa ter sido assim. E eu faço aí falando do pressuação no sentido da conexão, né? Eu trago a ideia, né? E faço uma associação aqui com uma outra matéria que saiu recentemente, né? Sobre alertas dos economistas sobre o impacto da inteligência artificial na sociedade, na economia. Então, quase 200 economistas, diz a notícia, líderes de tecnologia, assinaram uma carta alertando que a inteligência artificial pode mudar a economia mais rápido do que qualquer tecnologia anteriormente existente e inventada pelo homem, enfim.
O tom é de urgência, pois na visão do grupo o mundo pode ter poucos anos para se preparar para um choque que lembra o choque da Revolução Industrial, só que de uma forma muito mais acelerada, né? Nós vamos lembrar que a Revolução Industrial trouxe aí a mudança em relação a boa parte da vida daqueles trabalhadores, né? As antigas corporações de ofício, por exemplo, que zelavam pela prática e pelos conhecimentos de cada profissão, deixaram de existir. Mudou-se uma nova sociedade, precisava-se de mão de obra, inclusive, para poder fazer as indústrias funcionarem, né? Então, esses economistas alertam sobre o impacto dessa ferramenta da inteligência artificial, né, no futuro. Fazendo uma outra pesquisa aqui, inclusive agora mesmo para a gente continuar, né, fazendo a nossa reflexão, eu quero trazer para vocês uma ideia, né, de como isso tem afetado a nossa vida, né, de como isso tem afetado as nossas relações. A gente precisa ter atenção para, como eu disse nos vídeos, inclusive recentemente, sobre as apostas, as ligações que nós temos tido com os equipamentos eletrônicos, o tempo que a gente fica neles, afeta a nossa cognição, afeta a forma, e aí reportando ao livro aqui das sinapses, né, da persuasão, da pressuação, afeta o nosso modo de pensar, afeta a forma como nós nos relacionamos com as coisas, né? Então é muito importante que a gente lembre-se disso, né? Em relação aos aspectos da economia, né, nós podemos pensar nos formatos que nós temos hoje, nos trabalhos que nós temos hoje e na preparação que nós temos hoje. Quando a gente olha para trás, a gente observa que uma série de profissões já não existem mais e que algumas delas hoje, inclusive, a gente tem dificuldade para achar, né? Às vezes a gente precisa de um reparo em alguma coisa e dificilmente a gente encontra alguém para fazer esse reparo. A evolução das coisas vai causando até, de certo modo, com que alguns equipamentos, alguns utensílios sejam praticamente descartáveis, né? Porque o que antigamente se fazia manutenção, hoje não se faz mais, né? A inteligência artificial pode transformar a economia mais rápido do que qualquer tecnologia anterior. E os formuladores das políticas precisam se mover com a mesma rapidez para entender como responder isso. Então, a gente vê, e aí não é o intuito aqui, mas a reflexão, né, que faço nesse formato um pouco diferente hoje, até um pouco mais curto esse vídeo, né, é sobre isso, sobre a capacidade que nós estamos tendo de reflexão, de diálogo sobre questões. O planejamento da estrutura da sociedade está sendo feito para que se possa suportar essa transformação? Ou nós vamos fazer uma ação reativa depois de uma certa situação onde nós veremos as pessoas ficarem sem emprego, sem uma forma de trabalhar, sem uma forma de se sustentar? Pense nisso. Observe no seu trabalho as modificações que já estão acontecendo na sua empresa, né? O advento da pandemia nos trouxe a possibilidade aí, ou a necessidade até de trabalhar em casa. Muitas profissões isso pode ser feito, mas em outras não, né? E nessas outras que as pessoas não podem trabalhar em casa, qual o impacto da inteligência artificial, da automação, né? Também nós estamos vendo aí muitas coisas automáticas já funcionando e que antes eram feitas por pessoas. No pedágio, por exemplo, eu viajo bastante por conta do trabalho que faço como palestrante, né? Como consultor, né? A gente já vê que as cabines lá antes eram 3, 4 com operadores, eram 1 ou 2 automáticas, agora já se inverte. Já se tem uma proporção inversa, já temos 3, 4, 5 cabines automáticas e temos 1 ou 2 com operadores.
Então, é muito importante a gente pensar nisso. É muito importante, quando a gente for analisar um contexto um pouco maior, a gente procurar saber se tem alguém pensando em preparar a sociedade para esse futuro. Ele vai chegar. É que às vezes as pessoas acabam, como eu disse, optando pela reação, quando deveriam ser ao contrário, né? Deveriam agir antes dos problemas. Mas será que nós estamos conseguindo conversar sobre esses problemas? Será que nós estamos pensando, estamos trabalhando nesse sentido? Estamos superando os preconceitos formados que nós temos sobre o assunto, né? Falamos aqui em persuasão, ou seja, numa persuasão prévia até ao argumento apresentado. Um resumo aqui, né, da ideia do livro. Mas será que nós estamos superando os nossos próprios preconceitos sobre temas e não estamos sendo capazes de debater pelo menos os assuntos? Estamos pensando aí em alguma forma da sociedade amparar essas pessoas, de direcionar essas pessoas para um trabalho que de repente faça reversão para o todo da sociedade? Será que há realmente esse trabalho? Será que nessa questão nós estamos hoje vendo aí, como eu disse, não é o intuito aqui, né? Mas está se falando muito da carga de trabalho, da carga horária, né? Nós estamos vendo aí algumas profissões que carecem de mão de obra, enquanto outras pessoas não estão capacitadas, estão precisando trabalhar e não conseguem. Então não há aí no corpo da sociedade alguém pensando nisso tudo? Ou realmente estão buscando uma reação apenas quando o problema vier? A inteligência artificial está com a gente aqui todos os dias. No meu caso, ela me ajuda a pesquisar, ela me ajuda a traduzir obras de idiomas que eu não falo, né? Me ajuda a achar conexões, né? Porque eu tenho as ideias básicas, eu tenho os livros aqui na minha biblioteca, inúmeros livros digitais, e sigo estudando para fazer as aulas, as palestras, os temas, e trazer aqui para vocês esses vídeos semanais, né? Mas a inteligência artificial me ajuda às vezes a conectar isso, a achar um pensamento lá em outro continente de alguma outra pessoa ou pesquisador que eu não tenho acesso aqui por mim mesmo, né? Então, você, muitas vezes estamos sabendo usar a ferramenta da inteligência artificial muito bem, enquanto ela está nos sendo útil. Mas ela vai realmente causar situações, como os economistas aqui estão alertando, na minha concepção, do mesmo modo que a automação causou nas fábricas, né? Só que o ritmo é diferente. E aí vem a teoria dos retornos acelerados, né? Onde aquele movimento tecnológico ele é sempre mais rápido a partir da camada seguinte de evolução que ele tem, porque a velocidade de melhora daquilo também aumenta. Então, a minha reflexão hoje é sobre isso, né? Nós estamos aí no finalzinho do mês de julho, estamos vendo o mundo aí, como sempre, bastante conturbado. Infelizmente, estamos vendo pessoas aí que deveriam estar conversando entre si, que não conseguem falar, não conseguem muitas vezes se olhar, às vezes não conseguem nem sentar numa mesma mesa. E a minha vida, a nossa vida, a vida de todos depende disso, né? O nosso alcance, ele é importante aqui na distância dos braços, mas ele é limitado, né? Naquilo que a gente pode fazer no nosso dia a dia. Então, a reflexão que eu faço é essa. Pensar é conectar, mas a inteligência artificial, ela também está aí para nos trazer informações e conectar informações cada vez mais rápido. E nós é que estamos, talvez, perdendo tempo de nos preparar ou pensar sobre formas de conviver com ela de um modo que o principal seja preservado, que é a vida humana, que é a dignidade humana. Muito obrigado mais uma vez, já quase 20 minutos. Eu agradeço pela sua presença mais uma vez aqui comigo. Lembre-se da sua importância. Tudo que você faz de bom é importante para você, para alguém, e sempre em frente. Sempre caminhe em frente, sempre em frente às situações da vida.
Porque mesmo um problema que você às vezes acha que não vai conseguir resolver, ele vai se resolver. É só você parar, pensar, conversar com alguém, que tudo vai dar certo. Um grande abraço, uma excelente semana para vocês. Muito obrigado.